Juízes, capítulo 11, versículo 6. Então tornaram os bem Israel, ou seja, os filhos de Israel, a fazer o que era mal aos olhos do Yud-Re-Vav-Re, e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom e de Moabe e dos Amonitas e dos Filisteus, e abandonaram Yud-Re-Vav-Re e não o serviram. Então, assim, não volte, tá, às práticas antigas. Não retroceda. Não perca a sua convenção, tá? Mas muitos vão dizer assim, mas a gente não sabe quando estamos retrocedendo, né? Sabe sim. Todos nós sabemos quando estamos com a nossa vida espiritual andando para trás. Versículo 7. Pelo que a ira do Yud-Re-Vav-Re se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão dos filisteus e na mão dos amonitas, tá? O Eterno abriu a guarda, né? Quando diz assim, ele vendeu, não é que ele vendeu, ele abriu a guarda, né? A partir do momento que você serve o Eterno e vai buscar outros deuses estranhos, então você está dizendo que não quer mais ele, que não confia mais ele, e aí o Eterno, ele abre a guarda, certo? E foi isso que aconteceu, entendeu? O Eterno abriu a guarda e eles entrou, né? O filisteu entrou, por quê? Porque não estava mais guardado, né? Protegido. E aqui, ó, versículo 8 diz assim, ó. Os quais naquele mesmo ano começaram a vexá-los e oprimi-los por 18 anos. Oprimiram a todos os Ben Israel, os filhos de Israel, que estavam da além do Jordão, tá? Na terra dos amorreus, que é em Gileade. Então, assim, aí, quando o problema adquiriu idade adulta, 18 anos eles sendo oprimidos, 18 anos eles resolveram chamar, né, clamar. Por quê? Não clamaram antes, porque foram procrastinando, né, empurrando com a barriga. E é igualzinho aos crentes de hoje, tá? Tá dando para empurrar, tá bom, né? Tem certeza? Por isso que o Eterno não trabalha com covarde, tá? Os céus trabalham com ceifeiros, com pessoas que trabalham, tá? Com pessoas que não se conformam com as entradas de Satanás, tá? 18 anos aquele povo sofrendo até que a angústia cresceu, né? Aqui, ó, versículo 9. E os amonitas passaram o Jordão para pelejar também contra Yahudá, tá, gente? Que a gente conheceu por Judá, tá? E Biniamim, certo? Benjamim. E contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Eita, pai, só uma pessoa poderia ajudar eles, né? Aquele a quem eles haviam abandonado, entendeu? Versículo 10. Aqui. Então, os filhos de Israel clamaram
Aíud-rei, dizendo: pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Elohim e servirmos aos Baalins, tá? O Aíud-rei, porém, respondeu aos filhos de Israel: porventura, não vos livrei eu dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram, e quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Nossa, é forte isso, né? Então, assim, se arrependa, né, do que você fez contra o Eterno, tá? E você vai ver ele te livrar, porque só ele pode nos livrar. 14 aqui, versículo 14. Ide e clamai aos deuses que escolheste, que eles vos livres no tempo da vossa angústia. Mas os filhos de Israel disseram a Aíud-rei: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem. Tão somente te rogamos que nos livre hoje. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram a Aíud-rei, que se moveu de compaixão por causa da desgraça de Israel. Esse é um Deus tremendo, né? Ele é maravilhoso, gente. O nosso Eterno. Aí aqui, versículo 17. Depois os amonitas se reuniram e acamparam em Gileade. Também os filhos de Israel, reunindo-se, acamparam em Mispa. Então o povo, isto é, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a peleja contra os amonitas? Esse será o pastor de todos os habitantes de Gileade. É assim, se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando, tá? Pecar não é só fazer o errado, é deixar de fazer o que é certo, tá? Satanás sabia que só havia um homem capaz de restaurar Israel e de lutar por Israel, tá? Jefté, o mesmo homem que disse para Amon que é que você veio pegar a nossa terra. Você é o único instrumento que o Eterno tem na terra para restaurar a sua vida. Você pode ter tá? A sua mãe, o seu pai, seus irmãos. Se você não fizer o que tem de ser feito por você, nada será feito. Por quê? Porque Satanás precisa manietar você, tá? Ele precisa desqualificar você. Só que antes disso, o que foi que o diabo fez? Tentou levar Jefté para outro caminho, porque Jefté foi abandonado pela sua família. Os seus irmãos jogaram ele no exílio. E Satanás procura um lugar no coração de Jefté. Ele procura a mágoa, tá? O ressentimento. Se você não tiver um coração puro, você não consegue
tá? Seu coração tem que estar puro, sem mágoa, sem ressentimento, sem cadeias, tá? Sem grilhões, porque Satanás resistirá com seus demônios a todo, tá? A tudo e a todos. Aquele que tem um coração apegado a qualquer um ou a qualquer coisa, o diabo precisa de um lugar no seu coração para que ele possa descartar você, né? Para qualquer desculpa que você venha a ter territorial, para dizer, isso aqui foi o Eterno quem me deu, você não vai fazer acampamento nela. A minha família foi o Eterno quem me deu. A minha vida financeira foi o Eterno quem me deu, tá? Sai daqui. Muitas pessoas não têm essa coragem, tá? De falar para o diabo essas coisas. No versículo 7, aqui do capítulo 11, deixa eu ver aqui, gente, vou voltar aqui, só para ler aqui, porque assim, ó, Jefité, porém, perguntou aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste e não me expulsastes da terra, né, de meu pai? Porque, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto. Eita! Nessas horas, às vezes, realmente, né, passa coisas assim na nossa cabeça. As pessoas fazem coisas a você, mas elas sentem coisas por você, sentem inveja, né? Sentem mágoa, mas você tem que se reportar a essas pessoas, ou você tem que se reportar ao Eterno. Então, será que o Eterno quer que você se sinta vitimado, né? Vitimizado, né? Ele foi odiado, mas ele odiou? Não. Ó, gente, já fizeram muita coisa comigo também. E eu nunca me vitimizei, eu nunca dei uma de vítima. E eu acho que a fúria do inimigo e das pessoas contra mim era essa, porque eu nunca me vitimizei. Vamos aqui para 2 Coríntios. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, fala assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei, cadê? O que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença do Machia, para que Satã não leve vantagem sobre nós. Tá vendo aí, gente? E Jefité não ficou amargurado, não ficou ressentido e aceitou lutar pelo povo, porque ele sabia que o Eterno ia restituir o que tiraram dele. Mas as pessoas... Ó, gente, depois vocês lê esse versículo aqui, tá? Vocês lêem até o 13, tá? Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito grande. Mas depois vocês leem. Então, assim, Jefité sabia que as pessoas não iam ter coragem de passar, tá? E passar por cima do seu orgulho, né? Mas se você quiser de volta tudo o que Satanás te roubou, você vai ter que deixar o seu orgulho de lado, tá? Aqui, deixa eu voltar lá. De volta aqui a Juízes, tá? Juízes capítulo 11. Vamos ler agora o versículo 21.
Diz assim, ó. Versículo 21. E Elohim, tá? Elohim de Israel entregou Sião com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu e se apoderou de toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. Apoderou-se de todo o território dos amorreus, desde o Amon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, Elohim, tá? Yahweh, Elohim de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e possuirás tu este território. Então, assim, Mashiach morreu na cruz para me dar uma vida feliz. E vem você querendo me dar uma vida triste, tá? O Mashiach morreu na cruz, no madeiro, para me dar um temperamento com domínio próprio. E vem você me fazer uma pessoa irada, tá? O Mashiach morreu na cruz para me dar, né, para me fazer uma pessoa ousada, saudável, poderosa, forte. E vem você me dando timidez, querendo me fazer uma pessoa retraída, né? E retroativa. O diabo, qual o teu problema? Qual é a tua, Satã? Tem que falar assim, né? Mas tem gente que deixa o diabo destruir a vida dela e ainda quer ajudar ele a destruir, entendeu? Tem gente que é assim, deixa o diabo destruir a vida dela e ainda ajuda ele a destruir, né? A dos outros também, tá? Então, não deixe o diabo roubar o que o Eterno lhe deu. Não dê de graça aquilo que você pagou um preço para conseguir. A minha vida, Satanás, você não vai roubar, entendeu? E olha que você tem usado pessoas para isso. E olha que você tem usado situações para isso. Mas não adianta, porque a minha vida foi o meu Mashiach que comprou. E é ele que me governa. Amém, gente? A gente tem que falar assim para Satanás, tá? E pensar assim.